stand to our feet this morning as we give God some praise in this place. Those in your houses, you can stand with us as we worship the living God. Come on, church. Hey! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and He bought me with His redeeming blood. He loved me and I knew Him, and all my life is to Him. Yeah, He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard the old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning of His precious blood. Yeah, then I repented of my sin, won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior. Saw me and He bought me with His redeeming blood. He loved me and I knew Him, and all my love is due. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. I heard about His healing, of His cleansing power. Oh, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, "Dear Jesus, come and heal my broken spirit." And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior. Saw me and He bought me with His redeeming blood. He loved me and I knew Him, and all my love is due. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. And I heard about a mansion He has built for me. Yeah. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing, and the open and some sweet day, I'll sing of the song of victory. Oh, victory! Come on, church! My Savior. Yeah, He saw me and He bought me with His redeeming blood. He loved me and I knew Him, and all my love. You're to be glad right now. Plunge me to victory beneath the cleansing blood. Oh, victory in Jesus, my Savior. Oh, saw me and He bought me with His redeeming blood. He loved me and I knew Him, and all my love is due. I'm so glad right now. Plunge me to victory beneath the cleansing blood. Give Him a round of applause if you have victory in Jesus. Aleluia, boa noite uma vez mais aqui, Igreja Porta em Joinville. Vamos começar nosso culto em oração essa noite. Vamos levantar as nossas necessidades diante do trono de Deus, pedindo a Ele a sua graça, a sua misericórdia, a sua ajuda. Vamos começar orando pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, com essa situação da pandemia. Que Deus ajude os doutores, os enfermeiros, os socorristas, o pessoal das ambulâncias, que Deus os ajude e os proteja de todo mal, de toda infecção. Vamos orar pelas pessoas que estão assistindo o culto essa noite. Bem-vindo a todos uma vez mais, estamos contentes de estar aqui. Que bom que você tem escolhido e decidido participar do nosso culto essa noite. Estamos aqui
aqui pregando o Evangelho de Jesus. Amém. Queremos orar pelos nossos líderes da nossa cidade, nosso estado, nosso país. Queremos orar pelas nossas igrejas aqui, não somente no Brasil, em Curitiba, Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, também nossos líderes nos Estados Unidos, pastor Lavalle, pastor Harold Warner, pastor Mitchell, a saúde dele, a graça de Deus nele. Queremos também orar essa noite por todas as pessoas, sua necessidade, seja ela, vamos levantar diante de Deus, seja ela financeira, seja ela uma necessidade de saúde, de trabalho, seja qual for, de relacionamento. Temos um Deus que responde todas as orações e ele pode resolver os nossos problemas. Vamos levantar nossa voz diante de Deus, vamos louvar, vamos pedir a Deus sua graça. Senhor, essa noite agradecemos pela tua graça e misericórdia. Senhor, te pedimos, Senhor, convidamos você, a sua presença no nosso culto hoje. Fala aos nossos corações, que teu Espírito Santo tenha acesso a nossas vidas, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia. Te agradecemos hoje por tudo que estás fazendo neste lugar, nas nossas vidas. Te pedimos que derrames o teu Espírito Santo na nossa nação, nossa cidade, nosso país, estado, trazendo uma cura nessa pandemia geral e total e por completo. Te pedimos, Senhor, que teu nome seja louvado e glorificado, almas sejam salvas aqui na nossa cidade, Joinville. Te pedimos por todos os que estão assistindo essa noite o nosso culto. Te pedimos, Senhor, que você possa nos ajudar, a todo aquele que tem necessidade de saúde, Senhor, financeira, de trabalho, de qualquer necessidade. Mostra o teu poder e a tua graça essa noite. Te pedimos, Senhor, pelas nossas igrejas aqui no Brasil, em Curitiba, Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Te pedimos pelos nossos líderes nos Estados Unidos, e esta noite damos acesso aos nossos corações, ao teu Espírito Santo e a tua palavra. Te agradecemos por tudo que estás fazendo e vais fazer no nome de Cristo. Amém, amém, aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos cumprimentar uns aos outros essa noite, amém. Glória a Deus, vamos continuar orando pelas nossas igrejas aqui no Brasil. E vamos pedir a Deus a sua graça, sua misericórdia nelas essa noite. Amém. Amém. Eu estava vindo tive que sair na rua, resolver umas coisas hoje, assinar uns documentos, eu chego lá para assinar os documentos e a primeira coisa que ele me diz: para que você precisa desses documentos legais no escritório do advogado, resolver os documentos? Ele me diz: para que você precisa desses documentos? Bom, sabe como é, em caso de emergência, você nunca sabe, para dar direito a outras pessoas, para nos ajudarem, se você não pode responder, se você não está bem de saúde, que alguém possa responder por você e fazer decisões por você. E eu estive pensando nisso porque eu expliquei a ele a situação. Estamos aqui no Brasil começando uma obra para Deus, um trabalho para Jesus, pregando o Evangelho, e ele pegou e me disse: deixa eu resolver, pediu toda a informação, preencheu os formulários para minha esposa e para mim. Quando acabou preenchendo, a gente teve que assinar vários documentos e no fim ele perguntou: mais alguma coisa? Eu disse: não, quanto é que é a conta? Quanto é que eu devo ao Senhor pelo seu trabalho, o tempo que o Senhor passou fazendo isso? E ele me disse: não precisa pagar nada, não precisa pagar nada. Agora, eu não sei quanto seria o custo normal disso, mas eu sei que custaria dinheiro. E eu fiquei perguntando por quê? Não se preocupe, eu quero dar a você isso. E eu estava pensando, porque olha, quando você faz um trabalho para Deus, Deus sempre faz uma maneira de devolver a você. Deus sempre faz uma maneira de devolver a você. A Bíblia diz: demos e receberemos. Quando damos, recebemos. Exprimido, como se você pega uma fruta, espremer, tirasse a última gota. Deus sempre devolve para aqueles que colocam sua confiança financeira nas mãos de Deus. E essa noite queremos receber a oferta. Vamos dar com um coração grato, um coração agradecido, um coração alegre. A Bíblia diz que Deus ama um dador alegre. Vamos dar para louvar o nome de Jesus, para agradecer a Deus tudo que Ele tem feito, é parte do nosso sacrifício para que o Evangelho seja pregado. Vamos orar pela igreja hoje, amém. Senhor, obrigado essa noite pela oferta que você nos dá a oportunidade de trazer diante do Teu trono. Eu peço Tua bênção em todo dador alegre, multiplica estas ofertas e dízimos que trazemos à Tua casa. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém
Amém, aleluia. Vamos colocar aqui a oferta e agradecer a todos esta noite. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5 essa noite. Uma vez mais, bem-vindo à Igreja Porta, aqui em Joinville, nesse nosso culto, do quarta-feira, 24 de junho. Vamos continuar a nossa série. Faz várias semanas que eu tenho estado pregando com respeito à oração. Com respeito à oração, porque a oração é uma coisa que devemos aprender, não somente repetir muitas palavras, mas aprender a orar, aprender a ter resultados. A oração é mais do que repetir palavras. Quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, eles viram a diferença na vida de Jesus. Queremos trazer o céu aqui para a terra. Então, vamos ler, se você pode me acompanhar, Mateus capítulo 6, começando no versículo 7 até o versículo 13. Vamos ler juntos. A Bíblia nos diz assim: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês o pedirem. Vocês orem assim. E ele está ensinando como orar, não como repetir, mas como é que tocamos o céu. Aí ele faz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11, ele diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos esta noite a dar uma lida nessa escritura e vamos a estudar e aprender o que a Bíblia quer nos dizer com essa escritura, quando Jesus diz, vamos no versículo 12, que é onde eu quero me focar essa noite: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu estava lendo uma história de um aluno muito preguiçoso. Um aluno preguiçoso que ia na escola e ele percebia que tinha um colega que sentava na frente dele, que sempre tirava boas notas em todo o dever, toda a prova, todo o exame. E um dia o cara ficou bem curioso e disse: olha, como é que você faz para tirar nota boa sempre? Como é que você faz isso? Aí o rapaz sentado, o jovem sentado na frente dele, disse: olha, eu sempre oro antes de fazer os meus deveres, eu sempre oro antes de cada prova. Aí o rapaz ficou surpreso, mas disse: tá bom, eu também vou orar então. Na manhã seguinte tiveram outra prova e o rapaz que tinha perguntado o jovem não tirou boa nota. Ele ficou confuso, mas aí ele correu na hora do almoço, quando acabou a escola, foi lá falar com o colega e disse: olha, você é um mentiroso. O cara olhou assim: mentiroso? Sim, você me disse que se eu orasse ia tirar boa nota, que você ora e tira boa nota. Eu orei e não tirei boa nota nenhuma. Aí o rapaz pergunta: bom, talvez você não tenha estudado? Ele respondeu: eu não estudei não, eu só fiz orar, rapaz. O que tu quer? Você me disse para orar, eu orei. Não pensei que precisava estudar nada depois que eu orasse. Isso nos mostra quanto precisamos aprender sobre oração. Então quero primeiramente olhar nessa parte da escritura, no versículo 12, quando diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E eu quero primeiramente lembrar-nos de que estamos nessa escritura e aprendendo o que Jesus nos está ensinando com respeito ao perdão, aprendendo a orar. E dessa noite a escritura faz: perdoa as nossas dívidas.
perdoa as nossas ofensas. O que temos feito de errado, nos perdoa. Jesus não quer que sejam apenas palavras. Quantas vezes você diz, desculpa aí, e você não queria dizer de coração, simplesmente desculpa aí. Mas ele não quer que sejam só palavras, mas que seja verdade, que seja espírito. E olha, existem 3 palavras nas Escrituras, na Bíblia, que são usadas que precisam de perdão. 3 palavras que precisam de perdão. Uma delas é os pecados. Pecado precisa perdão. Também dívidas, aqui na nossa escritura, perdoa as nossas dívidas. E também perdoa as nossas ofensas. Por exemplo, em Lucas 11:14, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Mateus 6:12, perdoa as nossas dívidas, que é a nossa escritura de hoje, assim como perdoamos os nossos devedores. E Mateus 6:14-15 diz, porque perdoarem a outros as suas ofensas, também o Pai de vocês está no céu, perdoará as suas. Então são 3 palavras, pecados, dívidas e ofensas, que a Bíblia nos diz que precisam de perdão, que não podem manter viva, que são como um vírus. Se elas ficam vivas, elas vão começar a trazer o mal, a fazer mal no corpo das pessoas. Ou seja, olha, não existe nenhuma outra área na vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, que possa bloquear ou parar as orações de uma pessoa maior do que guardar rancor, do que não perdoar ofensas, do que não perdoar pecados ou dívidas. Quantas vezes eu tenho orado pelas pessoas, alguém me diz, pastor, eu estou com dor aqui, eu me sinto mal, estou com um problema, me ajuda, ore por mim. E começamos a orar, e cada vez que oramos, quando vemos uma liberação, que vemos um milagre, é o perdão. É o perdão. Pessoas que me dizem, pastor, eu acho que minhas orações não estão sendo respondidas, e eu logo pergunto, talvez tenha alguém que você precisa perdoar? E às vezes temos a ousadia de vir diante do trono de Deus, vir no altar e pedir perdão e orar, mas a pergunta principal não é se vamos pedir diante de Deus, temos perdoado antes de vir? Olha, em Hebreus 4:16, a Bíblia diz, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça, que nos ajude no momento de necessidade. De que a necessidade do perdão está diretamente ligada com as nossas orações. É como se fosse a tomada da corrente. Você ora sem perdoar, suas orações não estão ligadas na corrente, não tem eletricidade. No Antigo Testamento, aliás, era pior, porque no livro de Êxodo 21, diz assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão, de que a lei de Moisés era mais estrita, mais forçada, no fato de que se você fazia uma coisa ou outros, eles tinham o direito de fazer isso a você, e você não podia reclamar para nada. Graças a Deus que Jesus veio para nos perdoar e para nos ensinar o perdão. Mas olha, o perdão não é uma sugerência. Quando ele ora e diz, orem e diz assim, e perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, não é uma sugerência. Não é uma sugestão, uma opção de que você e eu podemos. Escutem Marcos 5:38, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Esse é Jesus falando. Ele diz, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereçam também a outra. Outra tradução diz assim, a lei de Moisés diz, se um homem arrancar o olho de outro, ele deve pagar com o seu próprio olho. Se um dente for arrancado, arranca o dente daquele que o fez. Mas eu digo a vocês, não resistam à violência. Não resista à violência, e diz, se alguém lhe der uma tapa na cara, vira o outro lado para que ele possa bater também. Então ele está dizendo, essa é a situação. Lembre-se que estamos falando de oração, e como aprendemos semana passada, nos diz que devemos orar diariamente. Você lembra do pão nosso de cada dia? Hoje? Ou seja, de que todos os dias precisamos buscar de Deus, de que todos os dias precisamos orar e conversar com Deus, de que cada dia precisamos pedir perdão a Deus.
perdoa nossas dívidas diariamente. Assim como perdoamos os nossos devedores diariamente. Não, eu perdoo uma vez por ano só. Porque o perdão precisa ser uma coisa diária. É como você e eu precisamos beber água todos os dias. Precisamos tomar banho, escovar os dentes, dormir todo dia. Precisamos perdoar todos os dias. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se, ele foi dar uma de muito sabido e querer chamar a atenção para ele. E Pedro faz: Senhora, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Ele se achando que Jesus vai dizer: poxa, Pedro, você realmente ama perdoar os seus irmãos. Que coisa tão boa. Umas 4, 5 vezes que você está sendo o melhor cristão que existe. Mas Jesus responde a ele e diz: eu lhe digo, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, que multiplicado dá 490 vezes por dia. Porque o perdão é uma necessidade diária. E o pecado pode destruir a pessoa, pode destruir não somente a pessoa, mas também a família da pessoa. Pastor, o que quer dizer com isso? Escuta, em Mateus 18, 23 diz assim: o reino do céu é como um rei que resolveu acertar contas com um dos seus empregados. Logo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Escuta o que aconteceu. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos e tudo que eles tinham também. Porque o pecado, eu não perdoar, o pecado destrui, pode destruir, tem o potencial de destruir não somente a pessoa, mas toda a família. Por quê? Porque isso se chama muitas vezes vingança. Quantos já têm ouvido? Ah, pastor, eu perdoo, mas eu não vou esquecer. Isso é vingança. Vingança é outra forma de não perdoar. Ah, eu perdoo, mas eu não esqueço. Está falando de vingança. Só que a vingança é não perdoar multiplicado por 1000, é muito pior. Por quê? Porque nós não queremos vingança. Não, se alguém me machuca, eles vão pagar, pastor. Mesmo até que me mate. É outra parábola de um homem que está devendo muito, comparado com alguém, um homem que está devendo o equivalente a 100 milhões de reais, comparado com um cara que está devendo 100 reais. Aí chega um empregado, se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo, o Senhor, que eu devo. E o patrão teve pena dele e perdoou toda a dívida dele. E ele foi embora. O cara devia 100 milhões. Perdoou tudo, o cara foi-se embora feliz. Imagina, estaria pulando pelo meio da rua. Aí diz, versículo 28, o empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 reais. Acaba de ser perdoado milhões, encontra alguém que lhe deve 100 reais. Escuta o que ele fez. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço, começou a sacudi-lo, dizendo: pague-me tudo o que você me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o homem na cadeia até que pagasse a dívida. Isso é vingança. Isso, olha, você foi perdoado tanto, e por um pouquinho que você não pode perdoar, você quer colocar o resto do povo na cadeia. Tem gente que diz: ah, pastor, mas eu não tenho fé suficiente para perdoar, pastor. Preciso muita fé. Na verdade, não tem nada a ver com fé o perdão. Porque, olha, pense bem comigo essa noite, Jesus não menciona, não fala nada da fé. Quando ele está ensinando os discípulos a orar, ele não diz: não, tenham fé e orem. Ele simplesmente diz que precisamos perdoar. Porque tem gente que diz: ah, pastor, eu preciso de fé. Sim, você precisa de fé. Não, para perdoar não precisa de fé, você precisa perdoar. Por quê? Porque quem está falando conosco, Jesus disse, estamos orando, Pai nosso que estás no céu. Lembre-se, estamos falando com o nosso Pai do céu. Se queremos ser filhos do nosso Pai celestial, do Pai que está nos céus, precisamos agir e nos comportar como Ele. Um filho que se comporta como o pai, que imita o pai, que dá o exemplo do pai, é um filho que todo mundo, olha que bom filho aquele. Versículo 43, capítulo 5 de Mateus, diz: vocês ouviram que foi dito: ame seus amigos e odeie seus inimigos, mas eu lhe digo, diz Jesus, amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do seu Pai que está no céu. Porque o perdão
É uma coisa que Deus faz. E quando você e eu perdoamos, estamos refletindo o nosso Pai Celestial. O caráter principal de Deus é misericórdia e perdão. E quando você e eu perdoamos, estamos refletindo o caráter do nosso Pai que está nos céus. Ele nos perdoou tanto e o mínimo que podemos fazer é perdoar os outros. Quando se lembram Jesus na cruz, crucificado. Lucas 23, 33, quando chegaram num lugar chamado Calvário, crucificaram a Jesus junto com ele a dois criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Então Jesus olha para o céu e diz: Pai, perdoa esta gente, não sabem o que está fazendo. Jesus, Deus na carne, está para morrer pelos pecados da humanidade. E o primeiro que ele diz, sai da sua boca, já na cruz: Pai, perdoa, porque isso faz com que você e eu imitemos o caráter do nosso Pai. Você tem ideia? Quanto é que o inferno não queria ouvir essas palavras? Pai, perdoa eles porque não sabe o que fazem. Aliás, eu acredito que o inferno fez de tudo para que Jesus amaldiçoasse o Pai, o nosso Deus que está no céu. Mas o que foi que ele começou logo: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Ele nos estava ensinando um caminho para seguir, nos estava ensinando os seus próprios passos, seu próprio ensinamento, como é que ele se comportou e como ele espera que você e eu nos comportemos. Porque, na verdade, se você começa a pensar, cada um de nós que temos aceitado a Jesus, tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. Tínhamos uma dívida que ninguém pode pagar. Ninguém pode pagar a dívida pelo pecado. Se não for por Cristo, não se pode pagar. Apenas o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, pode lavar e limpar esses pecados. Por quê? Porque nem todo mundo tem pecado. Para poder entrar na presença de Deus, não pode entrar cheio de pecado, tem que entrar perdoado, limpo, puro. Não podemos entrar com cobiça, com raiva, com ódio, com rancor, nada disso. Temos que entrar limpos e puros, perdoados, para poder entrar na presença de Deus. E por isso que precisamos ser semelhantes ao nosso Pai que está no céu. Se é que somos filhos de Deus, precisamos entrar e ter a natureza dele, entrar em uma natureza de, sabe o que, se alguém me deve, se alguém fez alguma coisa errada comigo, eu quero perdoar. Porque não perdoar, na verdade, quando a pessoa não perdoa a outra, está se comportando como uma criança. Pensa como essa criança: não vou perdoar você, você não quis deixar eu brincar, então não vou brincar com você, então não vou perdoar não. Se comportando como uma criança. Se comportando como uma criança, não refletindo o caráter do nosso Pai que está nos céus. A verdade é que Jesus nos está ensinando nessa escritura que você e eu podemos viver uma vida sem dívidas. Podemos viver sem dívidas. E eu não estou falando apenas financeiramente. Isso é outro sermão, para outro dia. Mas ele está falando porque, olha, é necessário dizer isso. Você está em dívida com alguém? Você precisa ser perdoado por alguém? Aliás, tem alguém que você precisa perdoar, que você guarda rancor, que você guarda raiva dessa pessoa, que cada vez que você vê essa pessoa, você está magoado, está ferido, fica com raiva dela? Porque quantos gostariam de se livrar dessa dívida agora do pecado? Porque a verdade é que com a Bíblia nos ensina que uma oração simples, Jesus na cruz disse: Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. E com a simples oração podemos obter justiça infinita, podemos ser perdoados. O problema é que as pessoas querem carregar o pecado, carregar a culpa, carregar o não perdoar, o rancor nos ombros, como se isso fosse fazer que a outra pessoa fosse sentir o que eles fizeram. Mas não é assim. Quem acaba se fazendo mal é você mesmo. Porque se a pessoa continua guardando rancor, não perdoando as ofensas, as dívidas que foram feitas contra nós, você continua com a dívida infinita. Você nunca vai alcançar a justiça de Deus. Mas quando você e eu somos perdoados, a Bíblia nos diz que essa dívida não existe mais. Essa dívida não existe mais, não pode acontecer. Essa dívida não existe mais.
Quando somos perdoados, recebemos a misericórdia de Deus. Aquele homem se condena e sofre eternamente. Faz uso, se ele orar e aceitar a Jesus, ele deixa sair esse ódio, esse rancor do seu coração. Ele pode fazer, perdoar o vizinho, perdoar o familiar, decidido a fazer os outros a não sofrer eternamente, porque estão pelo peso do perdão que não têm recebido. E na Escritura nos diz... Senhor, perdoa nossas dívidas. É muito bom pedir perdão e ser perdoados. Mas muitos não querem perdoar. Porque diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e muitos não querem perdoar. Não querem perdoar os outros. Eles querem ser perdoados, mas não querem perdoar. A condição de ser perdoado e de perdoar os outros é o que mostra de que somos filhos de Deus. Quando você não perdoa, a Escritura diz, você não vai ser perdoado. Mateus 6, 14 e 15 faz assim, porque se vocês perdoarem os outros as suas ofensas, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se vocês, porém, não perdoarem os outros as suas ofensas, também o Pai do céu não perdoará as ofensas de vocês. Outra tradução diz assim, seu Pai Celestial perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra você. Mas se vocês se recusarem, teimosia, não vou perdoar de jeito nenhum, depois do que me fizeram, você não entende, pastor, olha, eu sofri muito. Não, escuta, não tem nada a ver com isso. Ele diz, se você se recusa a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Todo mundo quer ser perdoado. Mas para que isso aconteça, precisamos perdoar os outros. E a oração nos ensina claramente. Perdoa as nossas ofensas? Sim, da maneira que perdoamos os outros as suas ofensas. Que se você e eu não perdoamos os outros, Jesus diz, não esperem que seus pecados sejam perdoados. Conheço a história de um homem que uma vez... ele tinha sido maltratado no trabalho, ele tinha sido abusado, mentido, enganado, falado mentira dele, acabaram demitindo ele. Acabaram falando coisa que não era verdade dele e os chefes acreditaram e demitiram ele. Ele ficou muito mordido, ele ficou muito chateado, muita raiva. Eu não fiz nada disso que eu tinha feito, ele não sabia o porquê. E um dia ele foi para a igreja, ele falou com o seu pastor, ele disse, olha, você perdoa e deixa nas mãos de Deus, e no dia correto, tudo isso vai se resolver. Tudo bem, ele foi difícil para tragar, mas finalmente perdoou, foi no altar, pediu perdão a Deus, perdoou a pessoa que tinha feito, esqueceu, procurou outro trabalho e começou a trabalhar no outro trabalho. 2 semanas depois, o chefe dele no outro trabalho, onde ele tinha sido demitido, se encontra com ele na loja. E ele vai direto para ele, já vem falar... Não sei se eu quero falar com ele, mas ele tá bom, eu vou ficar esperando, daqui a pouco chega o chefe e diz, olha, 1000 desculpas. Você não sabe, descobrimos que o outro estava mentindo de você e que acreditamos ele, não é sua culpa, queremos pedir perdão, queremos que você volte ao seu trabalho e queremos pagar a você o dobro do salário. Então tu imagina, se ele não tivesse perdoado, ele teria visto aquele chefe vindo e ia começar a xingar ele, não teria ganhado nada. Mas Jesus diz, se vocês querem ser perdoados, perdoem aqueles que pecaram contra você. Se você se recusar a perdoar, o seu Pai não perdoará você os seus pecados. E Jesus quer que aprendamos a orar. E uma das coisas principais para aprender a orar é, Senhor, perdoa meus pecados, porque eu perdoo os pecados dos outros. Vamos orar, vamos inclinar o rosto, toda a cabeça inclinada, todo o rosto fechado por um momento, aleluia. Toda a cabeça baixa, todo o olho fechado por um momento, queremos orar e fechar o culto em oração esta noite, aleluia. Queremos agradecer a Deus por este tempo, por esta palavra, queremos inclinar o rosto e fechar em oração. Se talvez você está assistindo esse culto online ao vivo, esta noite, ou talvez você está assistindo depois, eu quero que você também incline o seu rosto, que feche seus olhos. Olha, o diabo é um mentiroso, a maior mentira, como é que você vai perdoar? É como se você estivesse sendo humilhado. Não, pelo contrário, perdoar libera a pessoa que perdoa.
libera de carregar o peso do pecado. É uma carga muito pesada que cai nos ombros daquela pessoa que não consegue viver mais simplesmente porque não perdoa a outra. Jesus mesmo, ele não podia entrar ou morrer na cruz sem perdoar aqueles que ofenderam ele. É por isso que ele disse antes de morrer: Pai, perdoa eles, não sabem o que eles fazem. E essa noite, esse peso que você tem na consciência, nos ombros, a sua mente, você não consegue dormir, não consegue paz no coração. Eu quero perguntar a você: tem alguém que você precisa perdoar? Tem pecado na sua vida? Jesus quer perdoar cada pessoa que se arrepende. Se você tem pecado, tem perdão, tem misericórdia nos pés da cruz de Cristo, mas só começa quando você se arrepende, quando você pede a Jesus que entre no seu coração, que perdoe você dos seus pecados. Rapidamente essa noite, você está escutando esse live, essa pregação, essa mensagem, você quer se arrepender, você quer aceitar a Jesus no coração, pedir que Ele entre, Ele perdoe dos seus pecados. Lembre-se, se você não está disposto a perdoar, não espere que Jesus perdoe você. E a única oração que Jesus escuta do pecador é: Senhor, me perdoa. E depois começamos o resto. Primeiro vamos tirar essa sujeira. Primeiro vamos tirar o pecado. Primeiro vamos limpar o coração da pessoa pedindo perdão. E essa noite, Jesus está chamando, está batendo na porta do seu coração. Talvez você está longe, afastado de Deus. Antes você estava bem com Deus, mas hoje você se encontra longe de Jesus e você quer o perdão de Cristo. Rapidamente, levanta a mão e ore por mim, pastor. Eu quero aceitar a Cristo, eu estou cansado e longe de Deus essa noite. Aqui está a minha mão, por favor, ore por mim. Aleluia. Queremos orar, queremos aceitar a Cristo. Se você levantou a mão para aceitar a Jesus no coração, para pedir perdão dos seus pecados, eu quero que você repita esta oração essa noite comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço, em voz alta, eu reconheço de que eu sou um pecador. Eu tenho quebrado os seus mandamentos e violado a sua palavra. Eu peço que me perdoe de todos os meus pecados. Entre na minha vida, limpa meu coração e me dê uma nova vida em Cristo Jesus. Eu te agradeço no nome de Cristo. Amém. Senhor, essa noite eu te peço que você toque cada coração, a sinceridade de cada vida que você está ouvindo e vendo, Senhor. Toca eles para que teu nome seja louvado e glorificado. Eu te peço essa noite no nome de Cristo. Amém. Amém, aleluia. Se você fez oração para aceitar a Cristo, embaixo tem o nosso número de WhatsApp e o nosso e-mail, o nosso correio eletrônico. Eu peço que você se comunique conosco para manter você em oração. O resto da igreja, escuta bem, estamos aprendendo a orar e Jesus nos diz de que se queremos ser perdoados, mas só acontece quando perdoamos os outros. Talvez essa noite tenha alguém que você precisa perdoar. Tem alguma pessoa que você não tem perdoado, que você guarda rancor e às vezes nos sentimos justificados porque, se eu perdoar, então não vai acontecer nada com eles. Você e eu não sabemos isso. Deixamos isso nas mãos de Deus e Ele se preocupa. Ele nos chama a perdoar e deixar que os outros fiquem, que Deus se resolva o resto. Só assim podemos ter perdão para nós mesmos. Amém? Amém. Vamos fechar o culto em oração. Não se esqueçam, temos culto domingo de manhã às 11, domingo de tarde às 19h30. Esta sexta-feira não vamos ter estudo bíblico. Não vamos ter estudo bíblico nessa sexta-feira, só na semana que vem. Então, só culto agora domingo de manhã às 11, domingo de tarde às 19h30. Agradeço a todos. Vamos fechar o culto em oração, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Senhor Jesus, agradecemos a vocês esta noite a Tua palavra, a Tua misericórdia. Te agradecemos no nome de Jesus por tudo que estás fazendo. Nos ajuda a perdoar os outros, porque queremos ser perdoados e a não guardar rancor dos outros. Te agradecemos por tudo que estás fazendo nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. O nome de Cristo seja louvado e glorificado na sua vida. Que a paz do Senhor seja com vocês. Boa noite. O Senhor os abençoe. Aleluia. Let's stand to our feet this morning as we give God some praise in this place. Those in your houses, you can stand with us as we worship the living God. Come on, church. Hey! Oh, victory in Jesus, my Savior forever.
our Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I've heard about His groaning, of His precious blood, yeah. Then I repented of my sin, won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior. Saw me and He bought me with His redeeming blood. He loved me up, I knew Him, and all my love is true. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. I heard about His healing, of His cleansing power. How He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, "Dear Jesus, come and heal my broken spirit." And somehow Jesus came and won me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior. Saw me and He bought me with His redeeming blood. He loved me and I knew Him, and all my love. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. And I heard about a mansion He has built for me, yeah. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing, and the old dead. And some sweet day, I'll sing again the song of victory. Oh, victory! Come on, church! My Savior, yeah. He saw me and He bought me with His redeeming blood. He loved me and I knew Him, and all my love. You ought to be glad right now. Plunged me to victory beneath the cleansing blood. Victory, yeah. Oh, victory in Jesus, my Savior. Oh, saw me and He bought me with His redeeming blood. He loved me and I knew Him, and all my love is true. I'm so glad right now. Plunged me to victory beneath the cleansing blood. Give Him a round of applause if you have victory.